Você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Você sabe como que ela pode afetar o seu estabelecimento de saúde? Meu nome é Leila Brandão, sou especialista e pós-graduada em Direito Médico e da Saúde e com capacitação em Gestão Clínica Hospitalar, e hoje vou falar para vocês tudo o que você, que é dono de um estabelecimento de saúde, que é da área da saúde, que contém informações sobre pacientes, precisa saber para que não caia em responsabilização nenhuma em relação a essa lei. Dando início, vamos elencar os 4 agentes que a lei pontua como responsáveis nessa transação completa entre dados e estabelecimento. O titular, que é o titular dos dados, aquele que detém o direito sobre os dados. O controlador, aquele estabelecimento ou até mesmo pessoa física que irá fazer a guarda dos dados. O operador, aquele estabelecimento ou também pessoa física que irá fazer o processamento, o tratamento e também o fluxo dos dados. E o encarregado, a pessoa física titulada pelo controlador para ser o responsável. Bom, para você dar continuidade à adequação e implementação da lei, é necessário que você pontue quem vão ser esses agentes. O paciente precisa saber quem deterá, quem poderá ter acesso aos dados que ele vai lhe fornecer. A lei ainda faz a diferença entre 2 tipos de dados: os dados pessoais e os dados sensíveis. O que são dados pessoais? Os dados que ela possui que podem fazer menção a ela. E os dados sensíveis são aqueles que podem gerar algum tipo de discriminação. No caso, por exemplo, de consultórios e estabelecimentos, é ser portador de algum tipo de doença que pode gerar algum desconforto. Para que a lei seja realmente implementada e seguida à risca, ambos os dados têm que ter o tratamento correto com suas particularidades. Dados pessoais têm um tipo de tratamento e um tipo de guarda e um tipo de sigilo, e dados sensíveis têm outro. Vale lembrar ainda que, além dos dados do paciente, a LGPD também garante proteção a outros tipos de dados ali inseridos, como, por exemplo, os dados de plano de saúde, os dados de fornecedores e os dados dos seus colaboradores. Falaremos aqui muito do tratamento de dados. Tudo que é relacionado aos dados, a lei coloca como tratamento. Portanto, falaremos aqui tratamento de todos os dados, principalmente dos seus pacientes, como ficha de anamnese, os prontuários, desde a entrada do paciente até a saída e informação de como foi feito o atendimento. Tudo isso são dados cobertos de sigilo médico e que têm que ser protegidos pelo LGPD. Hoje, é de inteira e exclusiva responsabilidade do estabelecimento a guarda desses dados e o tratamento deles. Ou seja, o estabelecimento não pode repassar essa responsabilidade a terceiros. Como assim? Eu não posso contratar uma empresa para a proteção de dados e repassar a responsabilidade de guarda deles a essa empresa. Hoje, as empresas e os titulares passam a ser proprietários dos seus dados, ou seja, qualquer mudança, alteração, divulgação tem que ter o aval, o reconhecimento e a autorização desses proprietários e dos titulares dos dados. É obrigatório agora que o seu estabelecimento tenha um compliance. O que é isso? Uma equipe multidisciplinar completa para fazer a proteção de todos os dados que ali entram. O paciente ele tem o direito de saber como é feita desde a coleta dos dados, independentemente de como ele chega ao estabelecimento, se foi a pessoa que foi lá e falou, ou por e-mail, por exemplo, até a saída dele, até a guarda ou o armazenamento do dado. Tudo isso a equipe de compliance tem que colocar por escrito, sendo feito, portanto, um manual de rotinas e procedimentos em relação aos dados. Ainda, a lei traz uma exigência bem grande, que todos os dados sejam criptografados. Além da criptografia também, é necessário um sistema de criação de senhas, para que seus funcionários acessem os dados apenas com login e desloguem assim que terminarem de fazer os tratamentos dos dados. A lei traz ainda o direito de esquecimento dos dados. O paciente tem o direito de pedir para remover qualquer dado que ele não se sinta confortável em deixar no seu estabelecimento e o estabelecimento é obrigado a aceitar essa solicitação. Portanto,
Nada melhor do que o estabelecimento criar um canal de comunicação com o cliente fácil, rápido, para poder ele se sentir seguro com relação ao que ele lhe dá e ao que você oferece para ele de proteção. Nesse momento, é vedada a utilização de qualquer dado e qualquer inserção de informação divergente da finalidade que você passou ao titular. Ou seja, se a minha finalidade é apenas colocar em prontuário, por exemplo, eu não posso utilizar essas informações dadas pelo meu cliente, pelo meu paciente, para nenhum outro tipo de fim. Caso haja ainda atendimento de crianças e adolescentes, é necessário pelo menos um dos pais autorizarem a inserção dos dados no sistema. Ou seja, eu não posso atender um paciente menor e não estar acompanhado do seu pai ou mãe e um dos dois autorizar que eu inclua os dados no prontuário dele. Mas para que eu preciso me adequar a tanta coisa de forma tão rápido, despendendo até um valor financeiro alto? Porque as penalidades são ainda piores. Para quem for auditado ou tiver seus dados vazados, elas são altíssimas. Elas vão desde multa diária, desde multas simples, que podem chegar até 50 milhões de reais, que elas visam 2% do exercício anterior, até a divulgação. Ou seja, seu estabelecimento vai ser divulgado como fraco, como inseguro. Ocorrendo essa publicitação da infração, o seu consultório, a sua clínica vai perder reputação. Há possibilidade ainda de eliminação e bloqueio dos dados como penalidade das infrações. Ou seja, você perderia todos os prontuários, toda a sua guarda ali contida. Sendo assim, para evitar que o seu estabelecimento de saúde venha a despender muito dinheiro com multas, com algumas penalidades ou até mesmo vir a fechar, eu vou lhe apresentar aqui alguns passos que você deverá seguir para poder se adequar de maneira mais rápida, fácil e prática à LGPD. A gente começa a implementação com a seleção de um comitê de segurança. Selecionaremos qual vai ser a equipe responsável por toda a implementação no seu estabelecimento. E aqui eu pontuo duas pessoas principais e chaves para isso. Uma pessoa de TI, um técnico de informática, e uma pessoa jurídica. E por que o TI? O TI, porque não é necessário apenas implementações jurídicas, é necessário fazer uma segurança das informações. E o jurídico por quê? Porque é necessário ir a fundo na lei, assim como outras leis conjuntas, principalmente especializadas em direito médico e da saúde, para fazer as implementações necessárias juntamente com a LGPD, para fazer um link em todas as leis, as proibições, as permissões e fazer com que todo o seu estabelecimento esteja coeso. Após a seleção desse pessoal, a gente vai fazer o mapeamento dos dados. É necessário hoje conhecer toda a jornada da informação dentro do seu estabelecimento. Quem faz a coleta? Como que é feita a guarda? Como que é feita a alteração deles? Tudo, o fluxo completo interno de informações no seu estabelecimento, nesse momento, devem ser revistos. Após essa fase inicial, será necessário um conhecimento agora mais específico, porque não vale só LGPD. Algumas informações, por exemplo, o prontuário do paciente, tem fundamento em outras leis. Então, o que é necessário? Um conhecimento especializado para ver se aquelas informações ali passadas são realmente necessárias serem passadas e quais as finalidades delas. Aqui, portanto, eu pontuo a importância de um profissional especializado para poder fazer essas implementações. Por quê? Porque aí você pode perder dinheiro e tempo fazendo adequações erradas. É necessário que a pessoa que entre no seu estabelecimento, que faça as adequações, saiba exatamente quais são, o porquê, juntamente com outras legislações. Após todo o monitoramento dos dados ali contidos, das informações, vamos elaborar então o plano de ação. Cada consultório é único, cada clínica é única, então é necessário um plano de ação específico. Analisaremos então os termos de uso e as políticas de privacidade. Tem agora um novo termo, um termo de consentimento da LGPD. O paciente agora, ele precisa assinar um termo de ciência que você está coletando os dados dele, a forma como você está coletando e a finalidade dessa coleta.
Como eu falei, agora eu não posso disponibilizar os dados para outra finalidade que não seja aquela repassada ao paciente. Ainda, a política de privacidade que eu pontuei, é necessário que ela esteja presente ou no site ou pessoalmente, ela tem que agora ficar de livre acesso aos pacientes. Nessa parte, e finalizando o plano de ação, uma dica que eu dou é: jogue fora, elimine todos os dados obsoletos do seu consultório. Como assim? Aqueles dados antigos que não serão mais necessários, agora com muito cuidado. Necessário pontuar também que os prontuários têm uma guarda diferente, tem um limite, tem um prazo para guarda e você não pode jogar fora. Porém, aquelas compras antigas, aqueles setores que não existem mais, elimine todos esses dados. Após o plano de ação e fazendo as implementações corretas, o momento é de educar. Não adianta nada fazer um plano completo de ação se não educar os seus colaboradores. E para isso, então, o momento é de capacitação, treinamentos contínuos da equipe. A equipe precisa estar ciente e precisa estar alinhada para fazer o tratamento todo correto dos dados e das informações, desde a entrada até a manutenção deles. Após educar toda a equipe, é necessário fazer o monitoramento. O processo ele não tem um começo e um fim, não é um projeto findado, é um ciclo, senão será necessário dar início a todo o projeto novamente. Então, o que tem que ser feito? Avaliações constantes. É necessário, mês a mês, fiscalizar e checar, avaliar os colaboradores e, caso haja alguma falha em algum setor ou em algum colaborador, fazer as implementações novamente necessárias, além das atualizações mensais da reguladora. Ou seja, é necessário um departamento jurídico afiado e atento a todas as alterações que podem vir a surgir. Esse departamento jurídico vai poder ajudar na implementação a partir da análise de grau de aplicabilidade da lei. O que será isso? Nós veremos se o seu estabelecimento está apto ou não a receber a LGPD ou se vai ser necessária uma mudança completa no paradigma da empresa. Inventariaremos todas as informações necessárias para que o fluxo mude ou não mude. E a partir daí, classificaremos os dados. Por exemplo, os dados pessoais, como já foram ditos, e os dados sensíveis, para saber a atenção necessária dada a cada um. Estamos aqui caminhando para o fim dessa parte de adequação, dessa parte de implementação, e agora eu queria pontuar que é necessário também um marketing em cima disso. Seu paciente vai querer saber que o seu estabelecimento está protegido. Não são os hackers que vão fazer vazamento apenas, mas a utilização errada, por exemplo, de um backup. Então, evitem qualquer penalidade, evitem qualquer desconformidade com a lei e vamos implementar para que o seu estabelecimento cresça, para que tenha sucesso e todos os dados estejam ali protegidos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.